Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? O tema que deve gerar mais ruídos na Eletrobras do que a eleição de Lula. Eletrobras foi uma solicitação feita pelo BTC News, comentários do BTC News da semana passada. Vamos entender um pouco da Eletrobras, potenciais de crescimento e uma perspectiva no valor das ações. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons dela, a gente agradece. Bom, a Eletrobras ela fez um processo gigante de capitalização em julho, e aí eu peguei o prospecto dessa capitalização até para a gente pegar algumas informações para entender um pouco da Eletrobras. Vamos lá. A Eletrobras é a maior empresa elétrica da América Latina, atuando nos segmentos de geração, transmissão e comercialização. Sendo responsável por 28% da capacidade instalada do Brasil, a companhia é a maior geradora do país, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica com uma capacidade instalada de 50.491 megawatts, possuindo capacidade maior do que a soma das 7 maiores companhias, excluindo a Eletrobras. Então, em termos de geração, líder disparado. Quando a gente pega aqui a composição dessa geração, 89% é hidrelétrica. 2,9% termoelétrica, 7,3% nuclear e 0,7% eólica. Então, até em termos de ESG, ela é um bom ativo aí para fundos que buscam empresas que são limpas em termos de geração. Outra coisa que é interessante é a parte de transmissão. Em transmissão, são 73.779 mil quilômetros de linhas, considerando empreendimentos corporativos e linhas que são sociedades de propósito específico, sendo também a maior empresa de transmissão do Brasil, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com uma extensão de linha de transmissão maior do que a dos 7 maiores players do Brasil. Então, líder em geração, líder em transmissão. E aí, quando você pega um mapinha, para quem está vendo aqui no YouTube, a gente vê que a capilaridade da linha de transmissão deles, ou que tem participação, é muito grande. Então, qualquer gerador de energia eventualmente vai usar a infraestrutura instalada aqui da Eletrobras. Isso traz uma vantagem competitiva muito grande. O que aconteceu nesses últimos 5 anos? A Eletrobras ela veio sendo preparada para essa capitalização. Então, ela simplificou bastante o seu modelo operacional até para aumentar a eficiência operacional. Isso a gente vê até pela quantidade de SPS. Ela tinha 178 SPS em 2016, ou seja, imagina a quantidade de pessoas e de esforço operacional para você conseguir gerenciar 178 empresas, pequenas empresas que são linhas específicas ali de transmissão que a empresa tinha. O que ela fez nesses últimos 5 anos? Tentou simplificar bastante esse modelo operacional. Então caiu de 178 SPS para 80 atualmente. Então, muito mais fácil de você gerenciar, aumenta a eficiência operacional. Isso a gente consegue ver até com o nível de alavancagem que a empresa tem nesses últimos tempos. Em dezembro de 2016, a dívida líquida sobre EBITDA era 3,6 vezes. E aí, esse negócio caiu para uma vez, agora em março aqui de 22. E não foi porque que a dívida líquida caiu muito. Ela nem caiu tanto, ó, foi de 23,4 bilhões para 20,6 bilhões. O que aconteceu foi a geração de EBITDA, que aumentou bastante, e aí a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou próximo de 1. E aí o que isso significa? Significa que existe bastante espaço eventual para a empresa nova, capitalizada, conseguir se alavancar, se achar que isso faz sentido, para conseguir fazer investimentos em expansão, tanto na parte de geração quanto na parte de transmissão, ou eventualmente em capturar melhorias operacionais. Então, tem bastante flexibilidade operacional. A estrutura aqui de dívida não é um problema atualmente. Bora! Outra coisa que é importante é o seguinte: o regime de cotas. O regime de cotas era um regime que, por simplicidade, para explicar para vocês, ele garantia o quilowatt-hora. E aí, se tivesse alguma oscilação, quem pagava isso era o consumidor. A princípio, isso vai sair do modelo de negócio da empresa, que vai trazer dois efeitos, um positivo e um negativo. O positivo é que agora ela está livre aí para comercializar um quilowatt, um megawatt-hora de mercado. E aí ela consegue explorar diversas oportunidades no mercado spot. Sem contar que ela agora tem todo o mercado aberto ali para ela conseguir tentar entrar como um novo player, principalmente nas concessões que ela ficou muito de fora nesses últimos tempos. E aí vários outros players foram ganhando mercado por causa disso. A empresa estava sem dinheiro para investir e aí ela ficou de fora aí dos grandes leilões de energia.
Então ela consegue agora entrar nesses leilões, até porque ela tem mais capacidade financeira e gestão profissional para conseguir fazer isso. Só que tem a contrapartida. Qual que é a contrapartida? Que eventualmente, quando você tinha esse regime de cotas, você tinha uma garantia do valor comercializado para o mercado. Isso não vai mais existir. Então, você ganha flexibilidade operacional, você perde um pouco da garantia que você tinha no curto prazo. Mas a perspectiva de crescimento do negócio, ele compensa em muito pela análise de mercado, essa garantia que a empresa tinha pelo regime anterior. Beleza. Isso daqui vai até ajudar no rebalanceamento energético que a empresa tem. Porque, ó, no prospecto ele fala que 46% aqui da geração que ele tinha era pelo regime de cotas. Só que o regime de cotas garantia 16% só da receita. Então você vai arrumar esse desequilíbrio que existe aí entre a empresa. Mas sempre lembrando que existe pontos positivos e pontos negativos aqui dentro dessa operação. Segundo a empresa, ela consegue, com essa flexibilidade operacional, conseguir ter uma projeção maior de receita acumulada desde 2023 até 2031. No regime antigo, 73 bilhões de reais. No regime novo, 152 bilhões de reais. Então ela consegue aumentar com mais flexibilidade operacional o top line da companhia. Obviamente isso com projeções que ela mesma fez. Por quê? Porque o quanto que vai ser o valor do quilowatt ou do megawatt-hora para frente é uma incógnita que todo mundo tem muita dificuldade de prever, até porque depende bastante ali de chuvas, etc, né, em relação à oferta e demanda, mas ela colocou aqui uma linha aqui de 172 na estabilidade reais por megawatt-hora, que ela fez essa projeção para chegar nesse aumento de 104% de receita potencial que ela consegue capturar até 2031. Beleza, tá? Outra coisa que é importante é a gente ver os financials da companhia até 2021. Até 2021, ela teve, em 2021, aliás, ela teve uma receita de 21,9 bilhões em geração, 15,7 bilhões em transmissão, somando um total aqui de 37,6 bilhões de top line, um aumento de 29,4% em relação a 2020. O EBITDA cresceu 44,3%, 15 bilhões para 10 bilhões e 400, uma margem EBITDA subindo aí de 36,1 para 40,2, ou seja, uma empresa que vem aumentando a sua performance operacional. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2021, de 2022 contra 2021, crescimento de 10,6% na receita de geração, 10,4% na de transmissão, EBITDA aqui caindo um pouco aqui 2,8%, mas até porque ela está fazendo aqueles ajustes operacionais e se preparando aí para fazer a capitalização que aconteceu em julho. Legal, tá? Bora! Outra coisa que é importante, principalmente para empresas que são estatais e que estão sendo preparadas aí para irem para o mercado, serem privatizadas, é o potencial aqui de contingências que podem se materializar. A gente vê que desde 2013 até o primeiro trimestre de 22, ela vai aumentando bastante aqui as provisões de contingência. Isso é uma das coisas que pode contribuir negativamente aí para o negócio, mas que a princípio está precificado no valor da ação. Chegou a 33,8 bilhões aqui no total contingenciado da empresa. É aquele negócio, né? Toda empresa que ela vira privatizada ou se torna uma empresa privada, a gestão a princípio ela fica mais eficiente e cortes, aí, principalmente colaboradores, são inerentes a esse processo. E aí tem todo, né, aquelas multas que você precisa pagar, que você precisa deixar aprovisionado, que vai ser um custo aí para você conseguir aumentar a eficiência dessa operação. E aí houve a capitalização ali em julho. Como que era a empresa em termos de estrutura societária antes da capitalização e depois? Antes da capitalização, a União detinha 61,78% da companhia, 38,22% era de mercado. Agora, 39,7% é da União e 60,93% é mercado. Então, uma empresa agora que tem bastante participação de capital privado na sua gestão. E aí, até o processo de estrutura gerencial, estratégias comerciais vão ser, a princípio, mais né, profissionais, mostrando um pouco aí das perspectivas positivas para o negócio. Então, ó, a Eletrobras, ela tem aqui a Eletropar, ela tem aqui Eletronorte, Furna, Chesp e tem aqui a Eletrosul. E ela teve que abrir mão, até porque a Constituição manda, né, o país, né, a União, ter participação tanto em Itaipu Binacional quanto na eletronuclear.
Mas enfim, abrir mão de algumas coisas, ganhar outras, no overall aí o mercado viu que esse negócio foi positivo. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, a participação, para quem está vendo no YouTube, fica mais fácil, né? Então, geração e transmissão Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf. E aí, pesquisa e desenvolvimento, essa CPEL, além de ter participação na Eletropar. Bora! Então, vamos voltar aqui na notícia para entender o que está tirando o sono, ou o que eventualmente pode ser uma notícia negativa aí para os acionistas da Eletrobras. Uma das coisas que o pessoal tinha medo é que na campanha eleitoral o Lula tinha falado que ia reverter aí a privatização ou a capitalização da Eletrobras. Isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque você, como União, vai precisar de muito dinheiro para conseguir fechar o capital da Eletrobras. E a União não tem esse dinheiro. Então, fizeram uma entrevista com analistas do BTG e eles mesmos colocam aqui a magnitude do valor para você conseguir fechar e privatizar essa empresa. Então vamos lá. O tema ainda é incerto, a privatização. Mas a perspectiva de uma reversão da privatização não é motivo de preocupação entre os analistas que acompanham a empresa. O BTG Pactual, por exemplo, estima que isso custaria mais de 300 bilhões de reais à União, considerando o prêmio que o novo Estatuto Social da companhia impõe a qualquer um que alcance uma participação de 50% mais uma ação no capital social da empresa. Então é que nem o caso lá da privatização, o risco da privatização da Petrobras. Para você conseguir fazer isso, você precisa de muito dinheiro. A União não tem esse dinheiro. Então o risco é muito baixo de acontecer, né? Então vamos lá. Para os analistas que acompanham a maior companhia de energia do país, outro tema, no entanto, deve provocar ruído e discussão entre os acionistas. É a proposta de conversão das ações preferenciais classe B, ELET 6, em ações ordinárias ELET 3, como parte da migração da companhia para o novo mercado, nível mais alto de governança da P3 e que, entre outras exigências, admite companhias que tenham apenas ações ordinárias. No fim do último dia 28 de setembro, a Eletrobras informou ao mercado que estuda uma proposta em que os acionistas das ações preferenciais receberão, em troca dos seus ativos, o equivalente a 1,1 ação ordinária. Vamos lá, vamos entender o porquê. Esse ponto aqui do 1.1 é porque as ações preferenciais hoje, elas têm 10% a mais de preferência em distribuição de dividendo, mas não tem direito a voto. Então, esse 1.1 era por causa disso. Só que tem muito acionista de ação ordinária que acha que isso nem é necessário. Por quê? Porque quando você migra para o novo mercado, a princípio, você tem o grau máximo ali de abertura de informações e de compliance. Isso, por si só, já vai trazer um benefício para todos os acionistas como um todo. Então, a princípio, não seria, né, tão razoável aí você pagar esse prêmio, dado que, eventualmente, os preferenciais vão ter o benefício de entrar no novo mercado. Abre aspas aqui, ó. Outro argumento para o pagamento do prêmio é que as ações preferenciais representam uma parcela pequena do capital social da Eletrobras, e os acionistas preferenciais precisam aprovar a transação, então isso tornaria o processo muito mais tranquilo, considerando que o montante a ser pago não seria tão significativo, diz aí o BTG Pactual. Então, assim, apesar dos acionistas das ações ordinárias não acharem que vale a pena pagar 10% a mais nessa relação de troca, a princípio você vai precisar fazer isso para fazer a migração das ações para você conseguir ir para o novo mercado e aí todo mundo vai se beneficiar. Então, dado que o valor não é tão alto assim, porque a participação das preferenciais é pequena, faz logo esse negócio com 10% a mais e aí depois já passa para o novo mercado e todo mundo fica feliz. Basicamente é isso, né? A listagem da Eletrobras no novo mercado é parte do processo de privatização da companhia, que ocorreu em junho deste ano por meio de uma capitalização que movimentou cerca de 33,7 bilhões de reais e diluiu a participação da União em ações ordinárias de 51,8 para 33, como a gente viu lá na tabelinha que eu mostrei para vocês. Perfeito. Vamos lá. Quais são as perspectivas para as ações? Eu peguei aqui um relatório do BTG que mostra o seguinte: na época da capitalização, as ações estavam valendo 43,6. Aí tem várias agregações de valor para chegar num valor target aqui de R$ 62, ou seja, um upside aí relevante, aí quase R$ 20 por ação, que vale, obviamente, 43,6. Então vamos lá. 16,9% representa 60% de redução do OPEX. Na verdade, assim, R$ 16,9. Então, ó, só pela redução de 60% do OPEX, por causa da eficiência operacional que você vai gerar com demissões e aumento
né, da melhoria dos processos operacionais, porque você deixa de ser uma estatal e passa a ser uma empresa privada, só isso já vai adicionar R$ 16,9 na ação. 4,1 é redução de 30% no empréstimo compulsório, coisas de regulação. Redução do CAE, né, de 9 para 7,5. Isso daqui acontece principalmente quando você diminui o beta da companhia e aí o custo de capital próprio fica menor. Tá? Então, ó, adiciona mais R$ 3,2 na ação. 50% de utilização de créditos fiscais, tá? Que agora podem ser utilizados aqui, adicionam R$ 2,9 a ação. 1,1 nos reforços de transmissão. E como eu falei para vocês, aquele regime de cotas ele traz aspectos positivos e negativos. A galera aqui do BTG fez uma projeção bem conservadora, simulando aqui a venda a 150 reais megawatt-hora para frente. Quando você faz essa precificação para frente, traz a valor presente, a princípio isso tem um efeito negativo no valor da ação em 9,7. E aí você soma todos os efeitos e subtrai 9,7, chega aqui no valor de 6,2. Mas o próprio BTG fez um teste de sensibilidade falando o seguinte, olha, a companhia faz projeções ali com algo em torno de R$ 177 reais. Se você pega aqui o preço no longo prazo a R$ 170 reais o megawatt-hora, a ação já passa de R$ 62 reais como projeção para 68,8. Tá? Se você chega ali a R$ 200 reais o megawatt-hora, aí você já tem aqui o preço-alvo da ação para 78,9. Então é aquela variável que eu falei para vocês, é a mais incerta, mas é a que mais impacta aqui na geração de valor aqui para o acionista, consequentemente para a ação. Qual que é o valor da ação hoje? Hoje ela está valendo 48,80. Quando você pega aqui, há 6 meses atrás, a ação estava R$ 38,95. Então, teve um crescimento expressivo aí nesses últimos tempos. E as boas notícias aí da capitalização também deram uma subidinha na ação nesses últimos tempos. Mas sempre tem esse ruidinho aqui, dado que na campanha eleitoral ficou-se no ar, né, a possibilidade aí do PT eventualmente reverter essa privatização, que o risco é muito baixo, né? Bom, eu peguei uma outra notícia aqui do dia 28/10, falando que, né, mostrando que a empresa já começou esse processo de aumento de eficiência operacional. Então aqui, ó, Eletrobras lança em 1º de novembro novo plano de demissão voluntária ao custo de R$ 1 bilhão. Então vai custar para fazer toda esses cortes aí de despesa para aumentar a eficiência operacional? Vai custar. Então tem um pênalti de curto prazo até você conseguir limpar a operação e se manter aí como um dos players mais rentáveis no mercado, exercendo toda a vantagem competitiva que ela tem, tanto na parte de geração quanto na parte de transmissão. Isso que traz uma perspectiva positiva para o valor das ações. Vamos pegar aqui os resultados do segundo trimestre, que foram os últimos que eles divulgaram. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui os primeiros 9 meses. Quando você pega a receita bruta, ela aumentou 13%. E com o EBITDA aumentando 15%. A margem EBITDA está aqui em torno de 44%. Então é uma grande geradora de EBITDA. Isso daqui é muito bom, até porque a empresa vem crescendo aí bastante em termos de perspectiva de potencial de entrada em novos negócios, etc., se tornando um player cada vez mais relevante e aumentando a eficiência operacional, principalmente com corte de despesas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a quantidade de empregados, quando você compara em relação aos primeiros 6 meses de 2021, baixou 14%. Tá? Então, vem aumentando a eficiência, fazendo aqueles ajustes operacionais que a empresa privada consegue fazer, que uma estatal tem mais dificuldade de realizar. Bom, e aí o BTG mesmo fala que ela está com preço, a princípio, hoje de mercado, bastante descontado. Quando você pega como referência R$ 43 reais e a projeção aqui de preço-alvo de 62, ela fica com preço-lucro em 2022 de 12,5 vezes, mas quando você já pega em 2023, esse múltiplo já cai para quase 4,8 vezes. Quando você compara aqui com o CPFL, aqui, por exemplo, o múltiplo para 2023 está em 10,1. Vamos pegar aqui uma outra, Taesa. A Taesa está em 8,8. Ou seja, múltiplo muito pequeno. Então, a princípio, mais potencial de valorização das ações, ação barata aí, dada a perspectiva de crescimento do negócio. E via EBITDA da mesma coisa. Em 2022, pela projeção, 10,3 vezes, que vai cair para 6,4 em 2023. De novo, vamos pegar aqui a AES.
A ES Brasil aqui 4,4. Mas quando você pega aqui, ó, a CEMIG ela tá com EV/EBITDA de 3 vezes, tá? Então, em termos de geração de EBITDA, até que o múltiplo tá relativamente esticado. Mas quando você compara, por exemplo, com Taesa, já está 10,2. Então, na média do setor aqui, existe ainda um potencial bom aí de mostrar que as ações ainda estão com preço relativamente ajustado, ou seja, preços bons de mercado com bastante potencial de crescimento. Então, dá para o múltiplo crescer bastante ainda. Então, ó, 6,4. Algumas empresas que não têm tanta perspectiva e vantagem competitiva que a empresa tem, que a Eletrobras tem, por exemplo, a ES Brasil, está 4,4. Não é que está tão mais alto do que essas empresas que têm menos perspectiva e menos vantagem competitiva. E quando você pega a Taesa aqui, ó, 10,2. Então tá bastante esticado aqui, ó. Vamos pegar a Eneva aqui, ó. A Eneva está com um múltiplo EV/EBITDA para 2023 de 9,2. Então, comparado com as empresas mais eficientes do setor, ou as maiores, a princípio a Eletrobras, por ser a maior, está com um múltiplo bem comportado. Então, tanto na parte de mercado de ações quanto na parte de perspectivas estratégicas do negócio, essa capitalização é muito boa. Agora, o que é o ponto fundamental? Primeiro, ver como que vai ser conduzido esse processo de aumento de eficiência operacional, aumentando ainda mais a margem EBITDA e as perspectivas dessa margem EBITDA se manter alta para frente, e também a atuação da Eletrobras nos novos leilões de energia que vão surgir e agora ela vai ter participação. Dado que ela é líder de mercado, ela vai entrar muito forte aí para tentar aumentar a liderança que ela tem no setor. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.